Bom dia novamente, meu nome é Wagner e eu vou mostrar para vocês como fazer os cálculos de incremento periódico anual e incremento periódico médio anual, ok? Para diferentes espécies e classes geométricas. A princípio, eu vou usar uma planilhazinha aqui, onde eu tenho o código da árvore, que são o número de árvores que eu mensurei. O número da árvore, nesse caso, não necessariamente é igual ao código, porque às vezes a árvore deu uma numeração diferente em campo. Uma coluninha que eu chamei de situação. O que é essa coluninha de situação? Para você fazer esses cálculos, você precisa fazer o monitoramento da área. Ou seja, você tem que ter mensurado a área no período inicial e mensurado ela novamente em outros períodos. Tá? Aqui eu vou usar só um período inicial e um período final. Eu coloquei aqui NSP, que vai ser o número da espécie. Como assim o número da espécie? Esse indivíduo é da espécie 1, esse é da espécie 2, esse é da espécie 3, esse é da espécie 1 e assim por diante. Numa planilha de inventário florestal, teriam os nomes das espécies aqui, se fosse uma mata nativa. Se fosse uma plantação de eucalipto, seria tudo SP1, tá? Então facilitaria aí os nossos cálculos. E a gente tem a mensuração das árvores em 1995, mensuração das árvores em 2012, que são os dois períodos de medição aqui que a gente vai utilizar. Alguns detalhes, tá? Porque temos algumas colunas em nada aqui, não tem nada escrito. Basicamente, essas que não tem nada escrito em 1995 são árvores que não entraram no critério de inclusão em 1995. Nesse caso, nosso critério de inclusão é em árvores de 10 centímetros de diâmetro. Então, provavelmente ela não tinha 10 centímetros de diâmetro, então nós não mensuramos ela. E aquelas que não estão em 2012 são árvores que foram medidas em 1995, mas por acaso morreram até 2012, então elas ficam com nada na coluna. Você não pode colocar zero, porque senão o Excel vai entender que isso é uma árvore que existia, que ela tinha zero de diâmetro, se você fizer assim. Ok? Na verdade, não. Essa árvore não existiu na sua primeira mensuração. Mesma coisa para essa. Se você colocar zero, o Excel vai entender que ela tinha 10 centímetros e diminuiu para zero. Não, ela tinha 10 centímetros e morreu. Então ela fica sem nada. Tá? Como que a gente calcula o incremento periódico anual de cada indivíduo? Basicamente, a fórmula é diâmetro final menos diâmetro inicial e você divide pelo número de anos. Primeira mensuração em 95, segundo em 2012, o número de anos é 17. Um intervalo muito longo aí, um intervalo que a gente não sugeriria, né, para as pessoas estarem mensurando. E você pode arrastar aqui ou dar dois cliques. Por que eu fiz questão de fazer nessa planilha dessa maneira? Quando você faz a planilha desorganizada, ou seja, você tem indivíduos vivos, ingressantes e mortos na sua planilha, e por isso que eu coloquei essa coluna de situação aqui. O que é situação? Árvores vivas, aquelas que estavam vivas na primeira mensuração e segunda mensuração. Poderia ser árvores sobreviventes, por exemplo. O que é o izinho? Árvores ingressantes, ou seja, árvores que você não mediu na primeira mensuração, mas mediu na segunda mensuração. Árvores mortas, ou seja, árvores que estavam na primeira mensuração e não apareceram na segunda mensuração. Quando você faz isso, né, quando você roda a planilha e calcula o incremento periódico anual de cada indivíduo e quer descobrir qual que é o incremento periódico anual total da população, vai dar um número que não é um número condizente. Nesse caso, deu um número negativo. Ou seja, passaram-se aí 12 anos, 17 anos que a floresta estava naquela situação. 17 anos. E, segundo esses cálculos, né, está mostrando que a floresta encolheu, né, que as árvores daquela floresta encolheram 0,6 centímetros. Está errado, a gente percebe que está errado. Então, quando você tiver uma planilha dessa, ao invés de sair calculando, presta atenção, dá uma olhada nos seus dados. Vê se você consegue separar em árvores sobreviventes, árvores vivas, que eu coloquei aqui, árvores ingressantes, aquelas que apareceram em outros momentos de medição, e árvores que morreram. Porque quando você tem isso, com a sua coluna organizada, eu vou organizar do maior para o menor aqui, você vai ter o quê? Você vai ter os indivíduos vivos, que são eles que estão crescendo. Então você tem que calcular o incremento periódico anual deles e não dos demais, ok? Ah, mas aqui a árvore cresceu 10 centímetros. Não, ela foi mensurada a primeira vez nesse ano, tá? Ela não cresceu 10, você não tem como ter certeza disso.
Ou seja, você deve calcular o incremento periódico anual, que é diâmetro na idade final menos o diâmetro na idade inicial dividido pelo número de anos, apenas e apenas das árvores vivas, somente delas, ok? Eu vou aumentar aqui o número de casas decimais, tá? Para vocês verem nos nossos próximos cálculos aqui. Wagner, e agora como que eu faço o cálculo para diferentes espécies, né? Como que eu faço o cálculo do incremento periódico médio anual? Gente, incremento periódico médio anual. Então basta você calcular a média dos incrementos periódicos anuais. Você vai ter aqui que nesse seu conjunto de dados, você tem que cada árvore cresceu em média, umas cresceram mais, outras menos, mas em média cresceram 0,31 centímetros por ano. Esse é o incremento periódico anual dessa sua população, dessa sua comunidade arbórea, tá? Desse seu conjunto de indivíduos que você mensurou. Nada mais é do que você somar o incremento periódico anual e dividir pelo número de indivíduos, ou seja, calcular a média. Então esse seria o incremento periódico anual, médio anual, tá? Dessa sua comunidade. Notem que você só calcula para os vivos, então você meio que ignora essa parte aqui. Fiz questão de mostrar para vocês, mas para o cálculo não precisa. E por espécie? Wagner, como que eu calculo por espécies? Né? Gente, se você já calculou o incremento periódico anual dos indivíduos, isso está separado por espécies, por isso que a sua planilha tem que estar organizadinha, basta selecionar esse conjunto de dados das árvores vivas, clicar em inserir, tabela dinâmica, ok. Feito isso, você vai colocar aqui, ó, no seu rótulo de linhas, o número de espécies, o número da espécie. Poderia ser o nome da espécie, se você tivesse a planilha com o nome dessas espécies, tá? E você vai colocar o incremento periódico anual em valores. Quando você faz isso, o seu Excel provavelmente vai colocar a soma do incremento periódico anual e alguns Excels colocam a contagem, tá? Nesse caso, o que a gente vai fazer? Independente se no seu Excel aparecer um ou outro, você vai clicar aqui, vai clicar em configuração do campo de valor, né? Primeiro você olha o seu Excel, vê no seu canto inferior direito aqui, clica na setinha, configurações campo de valor e vai colocar a média. Feito isso, olha que legal, ele vai calcular direto para você o incremento periódico médio anual, né, de cada espécie para você. Então está feito. Você já sabe o quanto que cada espécie está crescendo por ano, o tanto que cada indivíduo da espécie está crescendo por ano. Você tem uma noção aí, você sabe qual espécie está tendo um crescimento maior do que outras, tá? Se você tiver um talhão de eucalipto e fazer isso, você vai ver o tanto que cada indivíduo de eucalipto está crescendo ali naquele seu talhão, ok? Feito isso, você calculou aí o incremento periódico médio anual para cada espécie. Ah, Wagner, e como que eu calculo isso para as diferentes classes geométricas, tá? Como que eu faço isso para as diferentes classes geométricas? Também não tem segredo, ok? Eu vou excluir isso daqui, porque eu só tinha mostrado que eu estava mostrando para vocês. Como que eu faço isso, Wagner? Gente, basta você vir para a sua mensuração inicial, que é a sua mensuração base aí para entender os seus dados. Você pode inserir uma nova coluna aqui, escrever classe diamétrica. Tá? Escreve aí, classe diamétrica. Escreveu classe diamétrica, o que você vai fazer? Geralmente a gente faz classes diamétricas de 5 em 5 ou de 10 em 10 centímetros. Como o meu critério de inclusão foi 10 centímetros, eu vou fazer classes geométricas a cada 10 centímetros. Significa que esse indivíduo aqui, ele está na classe geométrica entre 10 e 20 centímetros. Tá? Simples assim. Esse outro indivíduo está na classe geométrica entre 10 e 20. Esse outro, entre 10 e 20. Esse outro aqui, na classe geométrica entre 30 e 40. Para ficar mais rápido, a gente pode selecionar os dados que a gente vai utilizar, organizar do maior para o menor. Tá? Você vai selecionar os dados, classificar e filtrar, personalizar a classificação. Você já organizou baseado aqui na situação da árvore e agora você vai continuar a sua organização baseada no DAP de 95
Eu vou deixar aqui do menor para maior, porque eu acho que fica mais rapidão para a gente entender os dados. E aí você coloca, ó, aqui é de 10 centímetros, incluindo 10 centímetros, a 20 centímetros, que seria 19,9, ok? A 20 centímetros. E aí você arrasta até chegar no 20 centímetros. Esse daqui é de 20 a 30 centímetros. Você pode selecionar dois e ir arrastando até o 30 centímetros. Aqui o nosso conjunto de dados é pequenininho, mas imagina um conjunto de dados maior, tá? Esse daqui é de 30 a 40 centímetros. Esse daqui vai ficar de 40 a 50 centímetros. Eu quis demonstrar para vocês aí como fazer o passo a passo. Esse daqui vai ser de 60, porque inclui os 60 até 70 centímetros. Ou seja, nesse conjunto de dados a gente não teve indivíduo vivo que ele apareceu em outras classes geométricas, né? De 50 a 60 centímetros de diâmetro, só de 60 a 70. E aí, seleciona os dados e faz a mesma coisa que você já fez com as espécies. Inserir, tabela dinâmica, vai dar um okzinho aqui. Ao invés de colocar o código de espécies, opa, eu escolhi. Ah, então aqui sim, cadê classe geométrica? Esqueci de inserir classe geométrica, um barulhão aqui. Não, classe geométrica. É porque eu deixei aberto aqui uma planilha de Excel. Quando você deixa uma planilha de tabela dinâmica aberta, você pode mudar a tabela, mas a tabela não vai se automodificar, tá? Então você tem que copiar, colar especial para outra planilha que você já fez, excluir a tabela dinâmica aberta e agora sim vai dar certo. Inserir, tabela dinâmica, ok. Ao invés de número 2 da espécie, coloca classe geométrica. E aí você coloca o incremento periódico anual aqui. Feito isso, ele vai fazer, no meu Excel, ele soma, né, os incrementos periódicos, no seu pode ser que ele conte, você coloca a média, está feito. Ou seja, o que esses dados estão mostrando? Que as espécies de 10 a 20 centímetros de diâmetro, perdão, elas estão crescendo 0,26, né, aproximadamente aí 26,8 de centímetros por ano. De 20 a 30 estão crescendo um pouco mais ou menos a mesma quantidade. De 30 a 40 estão crescendo quase 0,40, 40 a 50 também, e os indivíduos maiores estão crescendo um pouco mais aí. Isso é um exemplo hipotético, mas é um exemplo que dá para a gente utilizar bastante. Okay? Vou copiar, colar especial aqui. Nesse caso, era o incremento periódico médio anual das espécies, lembra que eu fiz? E nesse caso aqui, é o incremento periódico médio anual por classe geométrica. Wagner, se eu quiser fazer por espécie, por classe geométrica, seleciona as espécies que você quer trabalhar, vai lá, seleciona só a espécie que você quer trabalhar, seleciona ela, faz uma tabela dinâmica. Tá? Não é tão complicado assim. Quando você faz uma tabela dinâmica, você pode brincar e jogar os dados, né, para várias situações ali. Por exemplo, eu posso jogar a classe geométrica para as espécies. Né? Então aqui eu já tenho... as espécies e suas classes geométricas. Então, da espécie 1, ó, eu já tenho aqui as classes geométricas dela. Então, eu já sei da espécie 1 qual que é o incremento periódico médio anual de cada classe geométrica para cada espécie. Ou seja, fenomenal fazer isso daqui, né? Você consegue rapidamente saber não somente o incremento daquela espécie, que é o mesmo que vai estar aqui, pode conferir os valores, e ao mesmo tempo você já tem das classes geométricas daquela espécie. Isso é fenomenal para você, tá? É um jeito de você calcular tudo rapidamente, tá bom? Então aqui, quando você solta as classes geométricas, você tem a média da espécie, que são esses valores que ficam mais em cima aqui, e você vai ter o incremento periódico médio anual de cada classe geométrica que aquela espécie esteve presente. Né? Às vezes uma espécie apareceu até a classe geométrica 40 centímetros. Outra pode aparecer em outras classes geométricas, ou então em quantidades diferentes. Então você teria aqui incremento periódico médio anual de espécies e diâmetros ao mesmo tempo. Tá? E classes geométricas, né? Vou escrever classes aqui. E classes geométricas ao mesmo tempo. Basicamente, mostrei para vocês aí essas duas mensurações, alguns problemas que acontecem nas planilhas das pessoas de não prestar atenção, tá?
Quando a gente trabalha com incremento, é somente a árvore que estava viva na primeira medição e apareceu na segunda medição. Você não pode calcular incremento numa planilha que tem indivíduos mortos e indivíduos ingressantes. Às vezes você tem um talhão de eucalipto, morreu algumas árvores, tira essas árvores da sua análise, porque senão isso vai causar algum problema. Okay? Geralmente aí a gente faz inventários a cada 3 anos, 2 anos, 5 anos, depende da sua área, depende da sua finalidade. Esse caso aqui é um exemplo de 17 anos, tá? Mas eu acho que ficou relativamente claro. E Wagner, e se eu quiser calcular o incremento periódico anual da comunidade como um todo? Se você tem um incremento periódico anual de todos os indivíduos mensurados vivos, basta você fazer uma média deles, como eu fiz lá no início do vídeo, se não me engano, se eu não estou esquecendo. Então, incremento periódico médio anual, incremento periódico médio anual de todas as espécies, basta você calcular a média aqui do incremento periódico anual dos indivíduos que você mensurou. E ele solta aqui, ok? Então a gente fica, o vídeo é somente entre aspas isso daqui. Eu coloquei os passos que a gente toma para fazer cada um, né? Mas eu acho que o vídeo ele acaba, na hora que eu faço o vídeo, eu não vou mostrando, olha, passo 1 agora, passo 2 agora, assim por diante. Isso aqui é para você se organizar a sua cabeça, mas eu calculei todos esses passos aqui nessa sequência que eu fiz. Como eu sempre falo, organize seus dados, deixei os dados mais ou menos organizados aqui, tá? Para que outra pessoa possa entender o que eu fiz. E a gente fica por aqui. Agradeço, dá um likezinho se você gostou do vídeo, para me animar a fazer mais vídeos. Eu faço vídeos só para ensinar, tá? Eu não tenho outras pretensões senão ensinar. Mas quanto mais likes eu ganho, quanto mais gente assiste, eu mais fico animado para estar ajudando as pessoas, ok? Qualquer dúvida ou errinho que você viu, pode botar nos comentários para mim ajustar o vídeo no futuro. Abraço, até mais.